Freud escreve a moral sexual cultural e a doença nervosa como quem toca num ponto sensível da civilização, não para condená-la, não para elogiá-la, mas para perguntar o que ela faz com o sujeito. A moral sexual cultural não é apenas um conjunto de regras, ela é uma engrenagem psíquica. Ela organiza o desejo, regula o corpo, define limites para o prazer e, ao fazê-lo, produz efeitos duradouros na economia psíquica. Freud observa algo decisivo. A moral não atua apenas de fora, ela é introjetada. Ela passa a habitar o sujeito como exigência interna, como cobrança, como ideal impossível de sustentar. É nesse ponto que a doença nervosa emerge, não como falha moral, não como excesso de libido, mas como efeito de uma renúncia que não encontrou elaboração simbólica. O sujeito adoece não porque deseja, mas porque deseja em um campo que o desautoriza a desejar. Essa leitura se articula diretamente com 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Freud já havia mostrado ali que a sexualidade humana não nasce subordinada à moral. Ela é polimorfa, ela é excessiva, ela é deslocável. A moral sexual cultural intervém nesse processo como tentativa de domesticação. Ela seleciona o que pode permanecer visível e o que deve ser recalcado, mas o recalque não apaga, ele transforma. O desejo barrado retorna como sintoma, como angústia, como formação substitutiva. É por isso que Freud insiste. O sintoma não é inimigo da moral, ele é seu produto colateral. Essa formulação ganha ainda mais força quando articulada com além do princípio do prazer. Depois de 1920, Freud já não pensa o sofrimento apenas como resultado da repressão. Há algo no sujeito que insiste, que repete, que não se satisfaz com o equilíbrio. A moral sexual cultural não lida apenas com Eros, ela lida, sem saber, com a pulsão de morte. Quanto mais rígida a exigência, mais severo o retorno da agressividade voltada contra o próprio eu. Aqui, o sofrimento não vem do excesso, mas da contenção prolongada. O sujeito torna-se campo de batalha entre o desejo que insiste e o ideal que cobra. Essa tensão aparece claramente na clínica das neuroses. Freud descreve sujeitos aparentemente ajustados, moralmente corretos, socialmente funcionais, mas profundamente angustiados. A moral foi obedecida, o preço foi alto. Esse ponto encontra eco direto em O Ego e os Mecanismos de Defesa, de Anna Freud. O ego aprende cedo a se defender do desejo para preservar o vínculo com o ideal. Mas quanto mais rígidas as defesas, mais empobrecida a vida psíquica. A moral sexual cultural produz egos vigilantes, hipercontrolados, excessivamente adaptados, e essa adaptação cobra seu tributo. Aqui, a doença nervosa não é desorganização, mas excesso de organização. O sujeito funciona, mas sofre. Essa leitura também se articula com a teoria kleiniana. Em Amor, Culpa e Reparação, vemos como a culpa excessiva não nasce apenas da agressividade, mas da impossibilidade de reparação. Quando o ideal é inalcançável, não há como reparar. Resta a autocrítica, a autopunição, a sensação constante de insuficiência. A moral sexual cultural, quando internalizada sem elaboração, intensifica fantasias persecutórias. O superego deixa de orientar e passa a atacar. Nesse ponto, o sofrimento não organiza, ele paralisa. A psicanálise, diante disso, não propõe libertação moral, nem permissividade. Ela propõe leitura. Ler o sintoma como resposta possível a uma exigência impossível. Ler o sofrimento não como fracasso individual, mas como efeito de um laço cultural que exige mais do que o sujeito pode dar. Freud não oferece consolo, ele oferece rigor, ele não promete felicidade, ele propõe responsabilidade subjetiva, responsabilidade não pelo desejo em si, mas pela forma como ele foi silenciado, desviado ou transformado em culpa. A moral sexual cultural não é abolida na análise, ela é interrogada. O analista não corrige o desejo, ele sustenta um espaço onde o sujeito pode reconhecer o custo psíquico de ter se moldado a um ideal, não para abandoná-lo, mas para deixar de ser esmagado por ele. Não oferecer consolo, não prometer redenção, não transformar o sofrimento em virtude.
A psicanálise não elimina o conflito, ela o torna pensável. Ela permite que o sujeito reconheça o que nele foi sacrificado, o que nele foi interditado, o que nele adoeceu em nome de uma moral, e isso é radicalmente diferente de ajustar o sujeito à norma. Esta aula é parte de um percurso que não se faz com pressa nem com respostas prontas. A psicanálise se constrói no tempo, no contato com o texto, com o pensamento e, sobretudo, com a escuta. O que foi apresentado aqui não se esgota neste encontro. Ele serve como ponto de apoio para que novas perguntas possam surgir e para que o pensamento continue se aprofundando. A psicanálise não se oferece como um manual, ela se sustenta como uma experiência.